Olá pessoal, como vocês estão? Damos início aqui agora a mais um módulo, né? Vamos falar um pouquinho sobre validação de formulários e introdução ao jQuery. Vamos iniciar com a parte de validação de formulários. Validar formulários é relativamente simples, é bastante fácil, tem coisas que vocês já sabem, mas está na ementa da nossa disciplina. Nós vamos ver isto, certo, pessoal? Então aqui eu já tenho uma pastinha aqui para vocês das aulas de técnicas avançadas de desenvolvimento web. Eu tenho um arquivo chamado index.html, salvo engano ele está em branco. Sim, ele está em branco. E eu tenho o style aqui CSS, ele é um arquivo bem pequenininho, pessoal, não é o nosso instrumento de aula, tá? Não é o que nós estamos estudando, não é o que nós vamos ver efetivamente neste conteúdo agora. Pois nós vamos ver um pouquinho de Bootstrap e vamos aprender algumas coisas legais com CSS. Mas por enquanto aqui, o nosso objeto de estudo são as validações dos formulários. Então eu criei aquele arquivo lá CSS só para conseguir entregar um layout na tela, né, um pouco mais agradável, mais confortável de gravar as aulas e para ficar melhor a visualização de vocês, certo? Então, assim, se você for enviar, se você quiser fazer algum CSS na atividade, não sei como será essa atividade ainda, você pode fazer, de preferência fazer o CSS no arquivo interno para você enviar apenas um arquivo, mas caso você queira fazer um arquivo externo de CSS, pode fazer e enviar também. Mas vamos lá então. O que nós vamos fazer, né? Falando em formulários, então vamos criar um formulário, né? Aqui eu vou usar o atalho aqui para criar essa estrutura HTML do Sublime Text. Então HTML tab ele cria. Aqui eu vou colocar na indentação do jeito que eu gosto de usar. Foi perguntado isso, pessoal. É uma questão de aprendizado meu. Eu aprendi desse jeito, eu uso desse jeito. Se você se sente confortável e não se sente perdido usando esta formatação aqui, tudo bem, sem problemas, pessoal. Podem ficar à vontade para usar. Existe uma discussão se é certo ou se é errado, mas isso é mais quando você está trabalhando com uma equipe de desenvolvedores e tem muita gente dando manutenção naquele código, então tem que se criar uma padronização e o que a equipe decidir, todo mundo usa. Então aqui no título da nossa página aqui eu vou colocar só aula mesmo, apenas para não apagar essa tag, e vou adicionar um link, né, para o nosso CSS. O meu arquivo está no mesmo diretório, então é só style.css. O de vocês, se vocês forem enviar algum tipo de arquivo, vocês podem fazer interno mesmo, isso não tem nada a ver. Caso vocês optem por fazer também, se não fazer, o importante aqui, o nosso objeto da aula, é basicamente a validação dos campos, né, de um formulário. Então vamos fazer aqui o seguinte, vamos colocar aqui um H1 na página, né, só escrito que isso daqui é um formulário. Já vamos vendo lá como vai ficar, né? Eu estou aqui em localhost, você pode abrir direto também o arquivo, como nós já comentamos algumas vezes. E aí, pessoal, isso daqui, por exemplo, ó, neste caso aqui já mostra um pouquinho do porquê que se usa aquela outra formatação, né? Quando eu estou usando só metade do texto aqui, só metade da tela, o texto ele quebra. Então, quando eu faço isso, ele vai diminuindo aqui ao lado, né? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui uma fonte menor, aqui cabe tudo na mesma linha. Se eu estou usando essa outra formatação aqui, já acontece que aqui o link quebrou, né? Quebrou a linha aqui. Então, pessoal, basicamente daí só reforçando. Então, formulário, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar que nós temos alguns campos. Vou colocar uma label em cima do campo para definir o que é aquele campo. E vamos dizer que esse aqui será um campo de nome. Mas vamos primeiro criar um form, né, para ficar bonitinho. Vamos criar uma estrutura aqui de formulário.
vamos agora sim criar esse nome, né? Vou colocar dentro de label mesmo o nome, para sugerir que a pessoa informe o seu nome lá no formulário. E criar um input do tipo text e que o name dele será nome. Na verdade, nós não vamos usar esse name agora, né? Nós não vamos enviar ele nem por post, nem por get, para lugar nenhum. Então, por enquanto, nós podemos até desconsiderar isso daqui. E vamos criar também um input do tipo submit, para nós enviarmos o nosso formulário, certo? Atualizando a página, ficou mais ou menos assim, né? Ainda não está muito bonitinho. Vou colocar aqui um texto aqui também, só para melhorar um pouco a aparência do formulário. Clique abaixo para enviar. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Nós temos aqui, por exemplo, o nome, né? Aqui, quando eu digito o nome, ele já busca alguns outros nomes que tinham salvo no meu navegador. Então, basicamente é o seguinte. Quando eu vou digitar um nome aqui, ele deixa eu escrever muita coisa. Então, vou escrever o meu nome completo aqui, Paulo Henrique Rodrigues Araújo. Se eu copiar o meu nome e ficar colando aqui, ele está com um limite máximo, né, pré-definido aqui. Ele não vai deixar eu colocar muita coisa. Mas percebam que, ainda assim, é muita coisa. E não é o ideal de um nome. E se você definiu a sua estrutura de banco de dados, que você quer que o nome tenha apenas 30 ou 40 caracteres, normalmente nós definimos lá, né, um varchar de até 30, de até 60 caracteres. Isso daí vai da programação, né, do jeito que vocês definiram. Mas então, o que seria interessante? Nós limitar esse tamanho do nome para validar, porque senão a pessoa pode inserir um texto lá e vai passar tudo, e depois quando o PHP, por exemplo, tentar inserir esse nome lá no banco de dados, vai dar erro, porque dentro do espaço que foi reservado lá no banco de dados, não cabe um nome muito grande. Então, pessoal, em primeira instância, nós conseguimos validar o formulário sem nem sequer usar JavaScript, usando apenas o próprio HTML. Então, pessoal, como vamos resolver esse problema? No input aqui do name, né, do nome, nós vamos colocar um atributo da tag chamado maxLength, tá? E esse maxLength, o que ele quer dizer? É a quantidade máxima de caracteres que vai aceitar naquela caixa de texto, ou seja, nessa entrada de texto, nesse input. E eu vou colocar aqui, por exemplo, 30, porque eu sei que meu nome tem um pouquinho mais de 30 caracteres para mostrar para vocês. Então aqui, quando eu vou tentar inserir o meu nome todo, né, com os espaços, ele conta o espaço também, né? Então, Paulo Henrique Rodrigues Araújo. Perdão, pessoal, não atualizei a página, né? Aí não funciona. Ainda não pegou a atualização do nosso arquivo de texto, né? Então, que agora, depois que eu atualizei a página, né, eu estou tentando digitar o meu nome aqui, ó, e agora faltou o O, ele não me deixa digitar o O, por quê? Agora ele está limitado a 30 caracteres. Então, se, por exemplo, eu apagar um caractere espaço, ele me deixa colocar o O agora. Então, é o seguinte, se você definiu que no seu banco de dados tem apenas 30 caracteres para o nome, tem um espaço apenas para 30, e você já consegue validar isso daqui no HTML. Por que isso é importante, pessoal? É importante porque você não deixa o usuário fazer bagunça no seu sistema, e se tiver alguém que não seja apenas um usuário leigo, que tem um pouquinho mais de conhecimento, ele não consegue também bugar o seu sistema, provocar algum tipo de erro nele. Porque você já validou aqui, né? O banco de dados está segurando também. Provavelmente no PHP você vai fazer algum mecanismo para validar esse tipo de dado, né? Então, tem N vantagens de você usar isso daqui. E é muito fácil que isso é apenas um atributo, né? Apenas colocar o 30 aqui e você define.
Então, como vocês viram, por exemplo, para o meu nome, 30 ficou muito pequeno. E pode ter o nome maior, né? Eu acredito que 60, por exemplo, seja o ideal. Eu não sei se existe nome com mais. Provavelmente existe, né, pessoal? Mas não deve ser muito usual. Mas aqui o nosso exemplo é estritamente acadêmico, né? Não vamos pesquisar quantos caracteres tem o maior nome do Brasil ou coisa do tipo. Então é interessante nós mantermos isso daqui. Deixei 60, agora ele vai aceitar eu colocar meu nome todo. Certo? E ainda vai aceitar mais alguma coisa caso o meu nome fosse um pouco maior. E aqui é o seguinte, né? Se eu tentar enviar esse formulário, ele não vai para lugar nenhum, tá? Ele não tem um action aqui, então ele não está enviando para lugar nenhum. Ele vai me deixar enviar. Percebam até que ele passou aqui, né, o atributo nome, o parâmetro nome, né, passou meu nome aqui por get, como era de se esperar o comportamento normal dele. Mas existe um outro que se chama required. Esse required, ele é interessante porque ele torna aquele campo obrigatório. Então, como nós inserimos ele no input? Vou abrir aqui, só para ficar tudo na mesma linha, para vocês terem uma visualização melhor. Basta você colocar required e entre aspas. Entre aspas aqui você pode reescrever required de novo, ou você pode deixar vazio. Eu acho que deixando vazio é mais fácil, fica mais simples, fica de melhor visualização a imagem, né? Então vamos salvar isso daqui, vamos novamente atualizar a página para pegar a atualização do meu arquivo de texto. E agora eu vou tentar enviar um nome em branco. Perceba que ele não deixa, ele pede, olha, preencha este campo. Se eu colocar um A lá e enviar, agora ele já vai enviar o nome lá como A por get, que é o modo padrão de um formulário. Mas, professor, você não tinha mostrado antes do required, né? Se ele enviava o vazio. Então, vamos voltar lá. Vamos reatualizar aqui para voltar a interpretar este arquivo de texto e vamos enviar ele vazio. Perceba que ao enviar, olha, ele passou interrogação, o nome, que é o name que eu tenho aqui, passou ele por get para lá com vazio. E assim, pessoal, não é interessante que a pessoa mande campos vazios, a não ser que você queira definir aquilo. Então, para criar um campo obrigatório usando apenas HTML, sem usar JavaScript, sem usar PHP, sem usar nenhum outro recurso, basta nós adicionarmos o required aqui. E salvar e atualizar. E mais uma vez aqui, ele não vai deixar eu enviar este texto, esse campo vazio. Então, pessoal, vou parar por aqui, retomamos no outro vídeo, para não ficar muito longo, não ficar muito cansativo, e vamos ver mais um pouquinho de coisa, tá? Nós vamos continuar desse exato ponto que nós paramos.